Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar aqui agora uma aulinha sobre o tópico impermeabilizações, beleza? Nessa conversa daqui, ó, nós vamos trabalhar com os vários tipos de impermeabilizações que podem ser aplicados em uma obra, beleza? Basicamente, impermeabilização é um sistema que evita que a água tenha contato com determinadas partes, né, da edificação, digamos a estrutura, alvenaria, esquadria, por aí vai. Os sistemas de impermeabilização são basicamente divididos em sistemas rígidos e sistemas flexíveis. Nós até temos aí na literatura a apresentação dos termos semirrígido e semiflexível, mas aqui eu vou usar esses termos rígido e flexível, sendo que eu vou apresentar os sistemas rígidos, digamos assim, dos mais rígidos para os menos rígidos, e os sistemas flexíveis da mesma maneira, do mais flexível para o menos flexível. Por isso que vocês podem reparar aqui à esquerda dessa tabelinha, tá? Sistema rígido de impermeabilização é aquele que é aplicado em lugares onde eu vou ter muito pouca ou basicamente nenhuma movimentação. Por quê? Porque ele não suporta movimentações, tá? Então ele vai ser aplicado, por exemplo, em baldrames, base de alvenaria ali no pavimento em contato com o solo, tal. E ele pode se dividir em três grupos aí de sistemas rígidos de impermeabilização, tá? A gente pode ter alguns aditivos a serem adicionados na argamassa ou no concreto, tá? Aqui a gente vê até um desses aditivos. Esse daqui é especificamente para ser adicionado em argamassa ou em concreto não estrutural, mas nós também temos aditivos para ser adicionado em concreto estrutural, beleza? Um pouco menos rígido, porém ainda dentro do grupo dos sistemas rígidos, nós temos a argamassa polimérica. Ela é em base acrílica, tá? E eu vou falar um bocado sobre ela aqui também. É muito usada aqui na nossa região, tem um custo que não é tão alto. Dentro dos sistemas rígidos, digamos assim, o menos rígido é a cristalização. Tá? Que ele pode a cristalização pode ser usada de duas maneiras. Pode ser um aditivo cristalizante que vai ser adicionado ao concreto no momento que o concreto estiver sendo misturado. E aí esse concreto, depois dele ser lançado, ele vai endurecer e ele vai se tornar um concreto autocicatrizante. Ou seja, a cristalização pode ser adicionada antes do endurecimento do concreto. Agora, a gente pode também aplicar a cristalização como uma espécie de revestimento, por exemplo, em um muro, em uma parede e tal. E nessa questão aí a gente já estaria trabalhando com a correção, tá? Esses símbolos P mais e P menos, daqui a pouco eu vou explicar porque que é, tá? São as pressões positivas e negativas. E esse tipo de impermeabilização, esse sistema rígido chamado cristalização é o único que trabalha tanto uma pressão positiva quanto negativa. Beleza? Falando agora um pouco dos sistemas flexíveis, eu vou destrinchar para vocês isso daqui mais detalhadamente, mas de sistemas flexíveis a gente vai ter basicamente a manta asfáltica, igual a gente está vendo esse rapaz aqui aplicando com calor. Você vê que ele está desenrolando, né, um rolo. Essa manta ela veio pronta e ele vai desenrolando, aplicando calor. Você vê que aqui tem um bujão de gás azul no canto aqui, né? E ele com o maçarico aplicando calor, colando essa manta, né, na laje que ele estiver trabalhando aqui. Essa é uma impermeabilização flexível, tá? E muito flexível, com um grande grau de flexibilidade. Essas são, digamos, as mantas. Eu vou explicar direitinho para vocês aqui. Outro tipo de sistema também bastante flexível são as membranas, tá? A membrana, diferentemente da manta, nesse caso aqui a manta asfáltica, a membrana ela não vem em rolo, ela não vem pronta, ela vem como um líquido, igual você pode reparar aqui, ó, esse rapaz aqui, ele tá com um rodo fazendo a aplicação à base de poliuretano de uma impermeabilização de uma laje, tá? Também é um sistema de impermeabilização,
também um sistema de impermeabilização flexível, mas de uma natureza diferente da aplicação da manta que eu tinha falado antes, beleza? Um outro sistema também que a gente tem flexível e ainda bastante flexível seria as injeções de resina. Essas resinas elas podem ser ou uma espuma ou um gel à base de poliuretano ou alguma base epóxi. Ah, professor, e o que seria injeção de resina? Aqui nessas duas fotos, depois eu vou mostrar essa sequência toda, eles estão trabalhando dentro de um túnel. Esse túnel foi montado pelo sistema TBM, né, conhecido comercialmente como tatuzão, e na hora da colocação dos anéis deu algum problema ali na junção de um anel, não sei se ele trincou, algum problema que deu, tiveram que fazer uma correção. Estava vindo a água do solo por trás do túnel, atravessando o anel. Então, ou seja, você já tem uma peça de concreto. O que eles fizeram? Fizeram furos e colocaram sob pressão essa resina. Então você vê que aqui a resina está sendo adicionada na peça de concreto já endurecido, já é um concreto pronto. Esse aqui é uma medida corretiva, tá? Então você vê que aqui está sendo adicionada essa resina. E essa resina é adicionada com uma certa pressão, ela se espalha pelos poros, pelos capilares ali do concreto, e ela acaba saindo aqui na superfície também. Igual você está vendo, essa é a segunda etapa. Depois de você colocar bastante resina ali dentro, ela até sai. E em contato com a própria água, essa resina, ela, além de se endurecer, ela aumenta de volume. Então ela vai fechando toda aquela capilaridade do concreto que gerou a necessidade dessa intervenção. Beleza? Então, olha lá, manta asfáltica, membrana e injeção de resina, eles são os sistemas mais flexíveis, tá? Eles aceitam ali uma movimentação um pouco maior. Como uma solução ainda flexível, porém sem tanta flexibilidade, digamos assim, nós temos a emulsão asfáltica, igual vocês podem reparar aqui. Na lata vocês podem ver que tem até um rapaz pintando um baldrame, tá? Essa emulsão asfáltica é interessante porque ele pintando esse baldrame, mesmo que tenha terra ao lado, a terra que estiver por baixo do baldrame, ela vai ter uma umidade, essa umidade vai passar pelo baldrame, mas com essa impermeabilização não vai chegar à alvenaria. É uma vantagem, emulsão asfáltica. A manta líquida também uma base acrílica, vocês podem ver aqui. Tá? Essa manta líquida é um sistema diferente das membranas. Tá? A membrana ela tem uma capacidade flexível muito maior e a membrana ela não é a base acrílica. Então essa manta ela já é sempre em base acrílica. Ela é mais barata do que a membrana e dependendo da situação, depois eu vou falar como ela pode ser executada estruturada, ela pode ser uma boa opção para quem não tem uma verba para algum outro tipo, entendeu? Então ela tem o seu lugar também. E por último aqui, porém não menos importante, nós temos também a argamassa termoplástica. Essa argamassa termoplástica é da mesma família da argamassa polimérica, porém a termoplástica tem uma capacidade maior de adequação até um certo grau de movimentação. Então ela também é uma flexível. Não é porque ela, dessas flexíveis que eu citei, não é por ela ser a menos flexível, digamos assim, que ela é inferior à emulsão asfáltica, à manta líquida, não. Tá? Ela é uma argamassa, então só o fato dela ter determinada flexibilidade já é uma grande vantagem. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre as aplicações dela. A argamassa termoplástica é basicamente o mesmo conceito da argamassa polimérica, só que ela é melhorada, ela aceita determinada movimentação e tem mais resistência também, beleza? Então, basicamente, são esses aí os sistemas de impermeabilização que eu vou conversar com vocês, tá? Eu vou destrinchar isso tudo a partir de agora. Como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação, não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados de 20 de junho a 30 de julho de 2021, caso não informado. Beleza? Aqui, ó, é tudo que eu vou conversar com vocês nessa minha apresentação. Em primeiro lugar, eu vou apresentar alguns conceitos,
porosidade, capilaridade, microfissuras, infiltração por ascensão capilar e vou explicar esses pezinhos P+, e P- que estava já na apresentação anterior, que é pressão positiva e pressão negativa, tá? Depois de falar desses conceitos, eu vou explicar as origens da umidade. Solo, chuva, vazamento, condensação, brisa marinha, tal, e por aí vai, tá? Aí depois eu vou detalhar aquilo que eu já tinha dito antes, né? Que são os sistemas rígidos e os sistemas flexíveis de impermeabilização. E por fim eu vou dar dois exemplos práticos de dois casos que são muito perguntados aí pra gente e tal. É um projeto de impermeabilização de um reservatório e corrigir umidade ascendente em parede, tá? São duas questões interessantes. Então é basicamente o que está nessa tela aí que nós vamos conversar, beleza? Pois bem, falando do primeiro conceito aqui, ó, que eu já ia trocar uma ideia com vocês, é um conceito de quê? De porosidade. Porosidade é o quê? É a presença de poros, né? Nossa pele tem poros, esse chocolate que vocês estão vendo aí tem poros, tá? Então eu já faço até esse desenhozinho aqui de uma seção transversal de um corpo qualquer, vamos considerar isso tipo uma peça de concreto. O concreto vai ter poros, tá? Não tem como você fazer um concreto sem poros. Você pode fazer ele com o mínimo de poros possível, tá? E é bom que ele não seja poroso, porque quanto mais poroso, você pode ter uma maior absorção de água aí nessa peça de concreto, tá? Então, porosidade é a presença de pontos que indicam vazios no interior de um sólido. Isso daqui é a porosidade, beleza? Ah, professor, o concreto é poroso? É, por incrível que pareça, tá? Todos aqueles detalhes que eu falei lá na aula de concreto armado são importantes, inclusive para reduzir o número de poros do concreto, tá? Toda a questão da vibração, a questão da dosagem correta, da quantidade de água, beleza? Da cura, tudo isso aí trabalha nesse sentido, mas o concreto ele vai ter poros. E depois a gente vem com o conceito de que? Capilaridade. Capilaridade são orifícios entre os poros que eles estarão conectando um poro ao outro. Uma coisa é eu ter apenas a porosidade, que são alguns pontos de vazio no interior do sólido. Outra coisa é esses pontos de vazio estarem conectados, tá? Não são necessariamente assim os poros redondinhos e as capilaridades em linha, não necessariamente, mas é para vocês terem uma ideia do que é a porosidade e quando esses poros estão ligados a gente tem o que? A capilaridade, beleza? Aqui a gente vê um sistema capilar do corpo humano, a questão dos olhos, você pode ver aqui, né? E uma questão muito interessante também é que quando a gente tem a água, que a gente coloca um tubo, quanto mais fino um tubo, um canudo, quanto mais fino um tubo que você colocar dentro da água dessa maneira, quanto mais fino, mais alto vai ficar a camada de água dentro do tubo. Por quê? Pela tendência que a água tem em aderir às paredes do tubo, tá? Então, ou seja, a gente sempre vai ter essa ascensão capilar aqui que eu já vou explicar, né, no próximo conceito que eu já estou adiantando. Diferente, por exemplo, do mercúrio. O mercúrio ele tem uma tendência a ficar colado a ele mesmo, a ficar junto a ele mesmo. Então, aqui, ó, a gente tem o quê? Um sistema dessa maneira, ele vai reduzir um pouco a altura se eu colocar um tubo dentro do mercúrio. Além dos poros, além dos capilares, a gente tem também algumas microfissuras, tá? Essas microfissuras, para vocês terem uma ideia, aqui a gente está vendo a face superior, a gente está vendo uma face de um piso de concreto. E você vê que aqui tem várias microfissuras. Só que essas que eu estou falando aqui são dessa natureza tal, só que são microfissuras internas ao sistema, internas ao concreto, dentro do volume dele. Ah, professor, como surgem essas microfissuras? Muitas vezes na hora da reação de cura do concreto, na hora do ganho de resistência do concreto. Tá? Ali tem uma gama de reações e basicamente são reações exotérmicas, elas liberam calor. Tá? No que elas liberam esse calor, gera uma pequena variação de volume
E ali tem uma geração natural de microfissuras. Para a gente diminuir isso, é muito importante a cura do concreto, uma boa dosagem, a quantidade ideal de água, tal, igual eu já tinha falado. Mas sempre vai ter uma microfissura ou outra, né, no interior do concreto. Beleza? Aqui você pode reparar o seguinte, né? Quando a gente tem esse sistema que tem porosidade, capilaridade e microfissuras, a gente faz uma analogia com o quê? Quando a gente tem um sistema de um reservatório. Vocês veem aí que a gente tem uma quantidade de água, essa quantidade de água está cercada de concreto pelas laterais e pelo fundo. Então, nas laterais, a gente tem uma pressão de água, né, uma pressão hidrostática, nas paredes laterais desse reservatório, e temos também uma pressão hidrostática no fundo, né? A pressão que a água coloca no fundo do reservatório. Então aqui vocês podem ver, nós temos esse sistema de água no concreto e aqui uma figura de um reservatório. E nós temos também a questão de que, por exemplo, um solo saturado de água, tá? Ali a gente tem partículas sólidas do solo mais a água. Quando a gente tem um muro de concreto, um muro de contenção, um muro de arrimo, que ele é construído em concreto armado, ou seja, um muro de concreto com função arrimo, a gente vai ter o quê? A água também passando através dos capilares, através das microfissuras e alcançando o quê? O outro lado do muro, igual vocês podem ver aqui, tá? No caso do nosso reservatório, a água chegou até o lado de fora. No caso do muro, chegou até o outro lado, tá? Então isso é por quê? Porque realmente é poroso esse nosso sistema, beleza? Por último aqui, ó, quando eu falo ascensão capilar, eu vou te explicar de duas maneiras. Primeiro, vou mostrar essa foto aqui, que normalmente, em muitas casas aí na nossa região, tem uma certa umidade e tal, vocês já devem ter reparado, tem essa umidade extremamente prejudicial que fica na cota inferior da parede, tá? Aí você pensa assim, poxa, se eu não tenho uma água do outro lado, igual uma caixa d'água, se eu não tenho solo, eu estou no meio da casa ali, tá? Por que essa água apareceu? Pelo conceito da ascensão capilar, tá? É basicamente isso que eu já tinha mostrado para vocês. Se a gente coloca um tubo, quanto mais fino esse tubo a gente insere, um canudo, quanto mais fino esse canudo a gente insere ele dentro d'água, mais a água vai subir por dentro daquele canudo, pela aderência que a água tem às paredes laterais desse tubo, desse canudo. Então é basicamente isso, como a gente tem todo um sistema capilar na parte de concreto e na alvenaria também, assim é o sistema cerâmico, assim é a argamassa de assentamento, assim é o reboco. Então nós vamos ter essa umidade oriunda do solo ascendendo, subindo nessa parede, igual vocês podem ver aqui, tá? Então ela vai subir nesse nosso esquema, ela viria do solo, passaria pelo baldrame, né? Todo o sistema de capilaridade, microfissuras, atingiria a parede, subiria e aos poucos vai prejudicando aquele sistema ali. É feio, né? Desvaloriza a casa e tem toda aquela questão de saúde também, umidade, fungos, tal, criança, é um problema sério, tá? Pois bem, falando agora aqui, vamos supor que eu tenha uma barragem aqui, uma pequena barragem de concreto. Tá? De um lado a gente tem água, do outro lado aqui eu tenho a parede de concreto. Tá? Quando eu fizer qualquer impermeabilização nesse lado aqui, que é o lado da água, é chamado de pressão positiva. Ou seja, eu tenho a fonte de água, né, que é essa quantidade de água aqui, a impermeabilização e a estrutura ou a alvenaria, tá? Quando eu não tiver acesso a esse lado que está em contato com a água, por exemplo, um muro de arrimo, depois vou dar outros exemplos para vocês, eu vou ter que fazer a impermeabilização pelo outro lado, ou seja, esse lado aqui, o P-, a pressão negativa. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? A fonte da água, né? A estrutura ou a alvenaria, o que seja, aí sim que eu vou colocar a impermeabilização. Então, esses são os conceitos de pressão positiva, que é essa daqui, e pressão negativa. Certinho? Aqui a gente vê uma análise microscópica de uma lâmina de concreto, tá? E vocês podem ver aquilo que eu falei, tá? Tem um pouco de água em azul,
né? A gente tem os agregados, vocês podem ver em branco, a gente tem os agregados, a gente tem os poros, e esses poros são ligados por capilares, tá? Agora eu vou falar com vocês um pouco da origem da umidade, tá? Essa origem, igual a gente está vendo nesse desenho aqui, ela pode vir do solo, por uma infiltração, no caso aqui a gente tem um pequeno muro de arrimo, ou ascensão capilar, ela vai do solo, sobe para o baldrame, sobe para a alvenaria e por aí vai, tá? A gente pode ter água de chuva. Essa água de chuva ela gera infiltração. Essa infiltração ela pode ser pela própria estrutura, digamos, na laje, pode ser pela alvenaria. Você vê que é uma casa que não tem beirais, não tem um telhado com beirais, então ela chega na alvenaria já numa cota mais elevada. E essa questão da água de chuva pode chegar pelas esquadrias também, tá? Isso daí é um problema. Nós podemos também ter os vazamentos podem ser internos, igual você está vendo aqui, de uma caixa d'água, ou dentro da parede, aí é muito pior, né? Quando a gente tem uma tubulação que dá algum problema ali dentro da parede, ou vazamento subterrâneo, tá? A gente pode ter um sistema de água servida, de esgoto, um sistema de drenagem, eu tenho algum problema, tá uma água vazando, ela chega ali e chega aquela umidade ali até a minha casa. Podemos ter a questão da condensação, no caso um exemplo aqui é o banho, poderia ser máquinas também e tal, o vapor condensa e ele fica na fase e o próprio vapor já vai alcançando o que? Os capilares, né, dos materiais que ele tiver contato. E por último a gente pode ter também o que? Brisa marinha, questão que ela traz todos os sais, a gente pode ter a questão industrial, tá? Gás carbônico e por aí vai, né? Então, nesse caso, a gente vai ter fonte de sulfatos, os sulfatos atacam o concreto, e a gente também vai ter fonte, além dos sulfatos, os cloretos, o gás carbônico, e isso aí ataca basicamente o aço, beleza? Então, essas aí são as fontes que a gente tem. Agora, começando um pouco a destrinchar aquilo que eu já tinha adiantado antes, né, a gente tem umas argamassas ou concreto que eles podem ser fabricados durante a mistura, independentemente se é um concreto na obra ou se é um concreto comprado de uma concreteira, eles podem ser adicionados a ele ainda no momento da mistura aditivos hidrófugos em peças que não sejam sujeitos à fissuração, ou seja, esse é um sistema extremamente rígido e se eu tiver alguma fissuração adicional, eu já acabo perdendo essa impermeabilização, porque a água vai ter a preferência de passar por aquela fissura que vai ser gerada, beleza? E um exemplo igual esse daqui, ó, eu até peguei um trecho da ficha técnica desse produto aqui, a gente pode ter o que? Revestimento externo, né, de fachadas e muros, aqui a gente vê uma parede, ou seja, eu posso aplicar isso numa argamassa para usar essa argamassa como revestimento, tá? Ou como argamassa de assentamento também, beleza? Alicerces e paredes em contato com o solo, tá? Aqui fala de uma argamassa impermeabilizante que pode ser aplicada acima do baldrame e basicamente também tem o concreto impermeável, beleza? Nesse aditivo que eu estou mostrando aqui, desse fabricante, ele é recomendado, né, para argamassa e concreto não armado. Ah, professor, tem algum aditivo para concreto armado? Sim, tem, de alguns outros fabricantes, igual a gente vê aqui, tá? Aqui a gente vê um outro fabricante, aditivos impermeabilizantes para concreto são utilizados para diminuir os poros capilares superficiais em parte ou em toda a estrutura. Aditivos impermeabilizantes para concreto estrutural, tranquilo, numa boa. Você vê até o rapaz trabalhando aqui, né? Ele tem um balde aqui com um sistema de dosagem, você vê a escala aqui do lado. Ele colocou uma quantidade de aditivo e esse aditivo entra em relação à quantidade de cimento ou em relação à quantidade de água, depende, tá? Aqui você vê que ele está até inserindo o aditivo na betoneira aqui no momento da mistura. Esse sistema que a gente tem de ter um concreto impermeável, ele é muito usado, até já falei com isso em outras aulas para vocês, o preparo de um concreto estanque à água, tá? Nesse caso, eu já estou até adiantando um pouco, estou até falando, nesse tipo de questão aqui, ó, a gente usa aditivos cristalizantes. A gente tem a estanqueidade de toda uma estrutura, que pode estar abrangendo tanto as fundações, esses blocos que você pode ver aqui, as cortinas, né?
que eu tenho até uma aula específica falando desse sistema, cortina, escavação por cortina e tal, e da laje de subpressão. Aqui agora a gente vê a argamassa polimérica, eu particularmente até usei aqui na minha casa. Ela é em base acrílica, ela é bicomponente, tanto que você vê o nosso amigo aqui, ó, ele coloca a parte seca, né, que é a parte cimentícia, e depois ele coloca essa parte que é o componente líquido. Ela é bicomponente, parece um saquinho de leite, mas não vai beber não, senão você vai passar mal pra caramba. Não é um saco de leite, né? Aí ele coloca, mistura e faz essa argamassa polimérica, né, que ele tá até passando aqui nos blocos cerâmicos de assentamento, tá? Foi basicamente assim que eu usei na minha casa. Subimos a parede e 1 metro, até a altura de 1 metro da parede, nós aplicamos essa argamassa igual você está vendo, né? Ele passando aqui. Então aquilo protege o reboco que ainda vai ser feito de qualquer umidade que estiver nos blocos de assentamento. Beleza? Eu usei para proteger essa parte do reboco aqui, tá? Eu não lembro qual a marca que eu usei. E a gente também, eu já tinha até adiantado um pouco, um tipo de aditivo impermeabilizante é o chamado aditivo cristalizante, tá? O aditivo cristalizante, ele pode ser colocado, igual está sendo aqui, você está vendo o rapaz colocando no caminhão betoneira, ou esse aditivo impermeabilizante também tem a versão, desculpa, não seria mais um aditivo impermeabilizante, mas seria uma impermeabilização de correção à base de cristalizantes, igual o nosso amigo está passando aqui, tá? Então, o cristalizante ele age da seguinte maneira. Bom, aqui a gente pode ver que a gente tem uma seção transversal, um esquema, que é um desenho basicamente, né, de uma seção de concreto, e a gente tem uma fissura aqui, tá? Então vocês podem ver que a água passa por essa fissura, igual vocês podem reparar aqui, tá? Se essa fissura for menor que meio milímetro, imagina o tamanho, meio milímetro, tá? É bem pequenininha, né? Alguns fornecedores aí de aditivo cristalizante falam 0,4, alguns falam 0,5, já vi na internet até alguma coisa sobre 0,6 milímetros, tá? Mas vamos pegar o desse vídeo aqui que eu estou apresentando. Eles trabalham com qualquer abertura, qualquer microfissura menor do que 0,5 milímetros. Então, no momento que esse aditivo está ali, ó, ele começa a reagir e gera uma estrutura cristalizada, tá? É uma estrutura mineralizada que vai ter uma grande resistência física, uma grande resistência química, principalmente à água, e ela vai ter uma grande adesão às paredes dessa microfissura. E você vê que aqui tem até o aumento dessa camada cristalizante. Então, o que acontece? Em contato com a própria água, ocorre essa reação química de cristalização. E quanto mais água aparecer, mais essa reação química vai ter a tendência de acontecer fechando os poros, fechando os capilares, né? É o que está acontecendo aqui, tá? E isso pode ser usado como um aditivo durante a fabricação do concreto e também pode ser utilizado como uma pintura impermeabilizante pelo lado negativo, pressão negativa, e isso vai ser absorvido pelo concreto, tá? E essa reação vai ser gerada. E o mais interessante é que fica muito produto cristalizante inativo, sem reagir naquele momento. E se tiver alguma variação volumétrica, alguma pequena deformação que gerar uma microtrinca, uma microfissura, o que vai acontecer? Aquilo ali vai ativar o aditivo cristalizante que ainda não reagiu e ele vai fechar aquela nova fissura que chegou até ali, com o limite de 0,5 milímetros. Por isso que a gente coloca esse sistema de cristalização como um sistema rígido, tá? Porém, digamos, o menos rígido. Ele aceita uma deformação até meio milímetro. Passou disso, aí ele já não consegue vedar aquela microfissura que foi gerada. Beleza? Continuando aqui, ó,
Eu explico sobre essa obra lá no meu material de concreto armado, tá? É um prédio que foi feito numa área praiana, numa orla. Você vê que é muita areia que é colocada aqui. E eles fizeram um sistema de impermeabilização, tá? Por cristalização, até tem esse nome, essa especificação, White Tank, da Penetron. Eles colocaram isso no prédio e fizeram uma concretagem toda de uma vez, né? Você pode reparar aqui, se não me engano foram 500 ou 600 metros cúbicos lançados em 9 horas, tá? Você vê que foi um concreto já preparado para não ter nenhuma junta, nem nada, nem junta fria, nem junta de dilatação, nem junta de retração, nem nada, tá? E, ou seja, fica uma impermeabilização que a água fica do lado de fora e se tiver uma mínima tendência dessa água entrar, ela vai fazer o quê? Ativa esse sistema de cristalização e fecha qualquer microfissura, fecha qualquer capilaridade desse concreto aí. Beleza? Bom, continuando ainda nos sistemas rígidos, né? Só para finalizar aqui, ainda inclusive na cristalização, a gente vê os nossos amigos aqui aplicando uma cristalização, porém agora pelo lado que não tem contato com a origem da umidade. Ou seja, aqui agora eles já estão trabalhando, né, por cristalização numa pressão negativa. O cara está lançando uma argamassa cristalizante. Essa argamassa é uma mistura, é uma argamassa muito moldável e ela é saturada em aditivos impermeabilizantes, e esses aditivos cristalizantes eles vão ser sugados pelo concreto, tá? Eu vi na literatura aí que pode chegar até 3, 4 milímetros ali para dentro do concreto, porém pelo lado negativo, tá? Você vê aqui que o sistema já está concretado, já está pronto. Não foi um aditivo colocado no concreto, não. Aí está sendo colocado pelo lado negativo. Mas tem a mesma função. Ela vai entrar pelos poros do concreto, estando lá dentro, vai reagir com a água, gerando esse material cristalizado, tá? E esse material cristalizado tem uma excelente resistência química, ou seja, a água não vai diluir depois que reagiu, tem uma excelente resistência física e ainda vai ter uma quantidade a mais desse aditivo para caso surja alguma microfissura ali. Beleza?